A grande vantagem em comparação com o diesel é que, como são biocombustíveis, a emissão líquida de dióxido de carbono é nula, né? Porque o dióxido de carbono, CO2, que eu emito, eu vou capturar de novo quando eu planto a cana, eu planto a soja, que vai dar origem, por exemplo, ao óleo que eu vou fazer biodiesel, né? Então, ou eu já plantei e já foi capturado, e eu estou emitindo o que já foi capturado, ou se não, se você pensar diferente, quando eu vou emitir, depois eu vou capturar de novo. Então, quando você fala de gases de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, que causa o problema do aquecimento global, então o biocombustível é bom por esse aspecto, em comparação com o diesel. O diesel não tem jeito, eu estou tirando o petróleo da terra, né? Eu estou desenterrando o carbono, digamos assim, colocando na atmosfera. Diesel de cana é igualzinho ou melhor do que o diesel que você usa hoje no teu veículo. Tá? Na verdade, no Brasil hoje nós usamos B5, né? É 5% de biodiesel e 95% de diesel de petróleo. Mas o diesel de cana é igualzinho ou melhor que o diesel de petróleo. Então não precisa de adaptação nenhuma, é exatamente igual. Por isso que se vê com bons olhos essa alternativa, porque essa é uma alternativa que a gente costuma chamar de alternativa drop-in. Eu vou botar ela dentro do que já existe. Na verdade, eu estou produzindo um combustível igualzinho ao que eu já uso. Quando você fala de biodiesel, o biodiesel não é igualzinho ao diesel de petróleo. Mas, assim como o etanol, né, o álcool, não é igualzinho à gasolina, e a gente já usa carro flex, os fabricantes de partes, componentes, motores, eles são capazes de produzir motores, sistemas de alimentação, sistemas de injeção que admitem misturas elevadas de biodiesel. Então é possível hoje no Brasil resolver o problema e ter até altas misturas de biodiesel, 80%, B100, que é 100% de biodiesel, em um motor que pode ser fabricado e disponibilizado. No caso do automóvel de passeio, a gente usa isso de uma forma bem difundida, que é o gás natural, né? Na verdade, principalmente o Rio de Janeiro, por ter reserva de gás próxima, que é a bacia de Campos, usa tradicionalmente o gás natural para a frota de automóveis, em particular para a frota de táxi, porque roda muito. Para veículo pesado, caminhão e ônibus, a questão é a seguinte: você tem uma tecnologia muito bem conhecida e difundida no mundo, que é o veículo dedicado. Eu teria que ter um ônibus dedicado a gás, né? O inconveniente disso é que eu não tenho ainda gás no Brasil inteiro, então eu posso estar comprometendo a flexibilidade de venda desse veículo para o interior, para um lugar onde não tem gás. Uma alternativa para melhorar um pouco a flexibilidade, não deixar você ter um veículo só a gás, seria o Flexible Fuel, né? Seria o veículo diesel gás. Nesse caso eu tenho uma tecnologia que eu tenho um veículo a diesel, assim como ele é produzido hoje, onde você coloca um dispositivo adicional que o que ele faz? Ele na verdade introduz o gás. Então você, em vez de injetar toda a quantidade de diesel que você precisava injetar antes para fazer o veículo funcionar, você injeta ar com gás e um pouquinho menos de diesel só para iniciar a queima. Então, nesse caso, você tem um motor, que é um motor a diesel, né? Com o rendimento do motor a diesel, bom rendimento. E o dia que você não quiser usar o gás, você vai desligar e ele vai ser a diesel. Então, ele virou a solução semelhante ao táxi que a gente tinha aqui. Os investimentos iniciais não são significativos, quer dizer, você está falando aí de talvez 10 a 20% do custo adicional do veículo, mas se o preço do gás for atrativo, eu consigo também fazer, digamos assim, reverter esse custo inicial, pagar esse negócio. A gente no Brasil também tradicionalmente usa etanol para automóvel, quer dizer, você tem o uso de etanol muito difundido para automóveis. Hoje já existe tecnologia que permite que você use etanol
num motor do ciclo diesel, quer dizer, um motor que tem eficiência de queima boa, melhor do que os motores de ignição por centelhamento, que são do ciclo Otto, com etanol aditivado. Né? Então você pega o etanol, coloca um aditivo nesse etanol para melhorar as condições de queima, e você pode ter um ônibus movido a etanol. Esse daí é uma excelente solução para reduzir a emissão de dióxido de carbono, gás de efeito de estufa, porque é biocombustível, estou queimando etanol, então esse dióxido de carbono vai ser capturado, né, pela plantação de quem eu preciso plantar para produzir etanol, no caso do Brasil, a cana-de-açúcar. Mas eu não consigo ainda enxergar a compensação. Por quê? Porque o etanol ele tem um poder calorífico inferior, menor do que o diesel, ele acaba consumindo, digamos assim, mais etanol por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado do que o diesel faz. Então teríamos que ter uma política para esse tipo de situação. Agora, sem dúvida nenhuma, em termos de redução de emissões de poluentes globais, dióxido de carbono e algum poluente local, o etanol é uma ótima solução. Quando eu estou falando de automóvel, eu diria para você que é uma tecnologia bem difundida no mundo todo. Na verdade, a gente teria isso disponível em uma grande parte das montadoras que atuam no Brasil, mas eu preciso criar um mercado aqui no Brasil do veículo elétrico. Né? Eu preciso trazer esse veículo aqui, disponibilizar ele e ter como manter esse veículo rodando. Além disso, eu tenho que criar um mercado de abastecimento de energia elétrica. Além disso, tem um aspecto também que é um aspecto voltado para a regulamentação da coisa. Quem distribui energia elétrica nos estados são as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Quem vende combustível nos postos são as distribuidoras de combustível. A distribuidora de combustível, até onde eu sei, não tem autonomia para vender energia elétrica no posto. Então, como que eu consigo harmonizar essa situação? Porque possivelmente o usuário do carro elétrico também gostaria de ter um posto de energia elétrica para ele abastecer. Então tem que ver dessa forma. Quando a gente fala de ônibus e caminhão, ônibus, por exemplo, tem a parte de suprimento que é um pouco mais fácil, que você colocaria isso nas garagens, mas tem aí o problema da robustez do veículo, da autonomia do veículo, que aí 100% elétrico já não consegue ter uma autonomia tão grande. Um uso mais intenso, e aí eu vou ter que ver o que eu faço, por exemplo, com as baterias, que são os componentes de natural desgaste desse veículo, e possivelmente vou gerar uma quantidade significativa desse resíduo ou bateria que eu vou ter que reintroduzir no ciclo produtivo. A mesma coisa para caminhão, né? Agora, vantagens ambientais excelentes, né? Um veículo elétrico, emissão zero, né? Não tem nenhuma emissão. Você roda sem emissão nenhuma. Então, em termos ambientais, é muito interessante. Eu acho que o Brasil, ele, como usa muito biocombustível, ele ficou olhando naturalmente bastante para o biocombustível. É natural, não pode deixar de olhar, tem que olhar cada vez mais. Talvez agora, com a difusão maior da tecnologia do veículo elétrico no mundo todo, e do veículo híbrido, né, que aí consegue, digamos assim, compensar ou harmonizar essas duas coisas, a gente possa voltar os olhos agora para como inserir o veículo elétrico nos modos de transporte que a gente está usando. Esse ônibus ele foi todo desenvolvido, né, e é uma iniciativa do professor Paulo Emílio. O professor Paulo Emílio é um professor do programa de engenharia de materiais da COP, porque o coração desse veículo é uma pilha a combustível. Né? Na verdade, é um dispositivo que gera energia elétrica a partir do hidrogênio. O veículo H2, né, ele era o veículo que tinha essa pilha combustível, abastecia com hidrogênio, gerava energia elétrica e ele tinha um motor elétrico que fazia o veículo andar. H2 mais 2, por quê? Porque você colocou um banco de baterias, então você deu um upgrade no veículo. Então ele passou a ser agora um veículo que é movido a hidrogênio por uma pilha combustível e mais um banco de baterias que pode aproveitar a energia regenerativa da frenagem. Então quando o veículo freia, o motor elétrico que tracionava o veículo vira um gerador, gera energia elétrica e acumula nas baterias. Eu diria que ele já é
um veículo que funciona, já passou da fase de protótipo, já está num cabeça de produção, aí já poderia ser encaminhado para quem tivesse interesse em fazer. A questão ainda para a utilização é o custo, né? Na verdade ele é significativamente mais caro que um veículo convencional que você tem hoje disponível no mercado. Agora, emissão zero também.